A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Uma cura extraordinária, que vocês já conhecem bastante, mas eu quero pegar como gancho para uma palavra de incentivo a cada um nesta manhã, que está atravessando lutas, como todo mundo enfrenta lutas, né? Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? A palavra de Deus é pródiga em milagres, ações, que tem por tema a cura desse paralítico, vamos assim dizer, coxo. Se a gente for olhar, estou me lembrando agora aqui, no capítulo 14, nós vamos encontrar Paulo pregando em Listra, diz assim o verso 7 do capítulo 14, ali pregava um evangelho. Estando assentado em Listra, certo homem, que tinha os pés tortos, né? Coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu Paulo pregando, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E isso é o que me fascina no Evangelho, na palavra de Deus. Em todos os sentidos, a palavra de Deus é: levanta-te. Não fica caído, não fica no chão, não fica desanimado, não desista da vida, não desista do casamento, não desista da família e principalmente, não desista de si mesmo. Levanta-te, toma uma atitude, não fica aí deste jeito de autopiedade, autocomiseração, sentindo pena de si mesmo, porque não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te botei no mundo. Você é um propósito meu, eu tenho um propósito com a sua vida, nem o diabo pode impedir, mas se você não quiser, eu não posso fazer nada, porque eu te dei livre-arbítrio, você escolhe, vencer ou perder, ficar no chão ou levantar. Então, se a gente der o trabalho, por exemplo, de ler aqui no Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vamos encontrar um monte de gente se levantando, em todos os sentidos. E essa gente antes estavam prostrados, estavam deitados, estavam sentados, estavam derrubados, estavam vencidos, estavam desanimados. Alguns, como acabamos de ler aqui, e em Lucas também tem, nunca tinham se firmado sobre os seus próprios pés, sobre as suas próprias pernas, porque lamentavelmente nasceram paralíticos. Outros, o Evangelho de Lucas relata, e os outros evangelhos também, claro, né? Se encontravam de cama, ou jogados no chão, se a gente for
lembrar assim grosso modo, a sogra de Pedro, o jovem possesso de demônios rolando no chão, com crises terríveis, que até pensava, no caso dele, que era epilepsia, e no entanto era só demônio na vida dele, né? Se a gente for continuar a leitura em Lucas, nós vamos ver que 2 estavam mortos, no caso, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. A menina de 12 anos, morta em cima de uma mesa, cujo pai, Jairo, tinha ido buscar Jesus a uma certa distância, e agora entravam na casa, estava aquele alvoroço e a menina estendida, sem vida, né? E o filho da viúva de Naim, esse já estava dentro de um caixão, e era uma situação também desesperadora, porque a mãe dele era viúva, e naquele contexto de vida, quando o marido morreu, o filho ficou com um arrimo de família. E agora que o filho também morria, ela se dirigia para o cemitério para levar o seu corpo, para ser enterrado. Ela literalmente, a vida dela desmoronou. Ela não tinha quem a sustentasse. Este Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, quer dizer, na verdade o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos, né? Mas na ordem aqui alfabética, esse Mateus era o Levi, cobrador de impostos. Esse já não estava caído, não estava deitado, mas estava assentado o dia inteiro cobrando impostos dos seus lá na coletoria. Já um outro coletor de impostos chamado, me ajuda aí, o Zaqueu, né? Esse achava-se assentado na sua própria casa, também catando dinheiro dos judeus para entregar aos romanos, e odiado pelos 2 lados, porque ele cobrava dos seus irmãos judeus e levava nas mãos dos romanos, que por outro lado sabiam que ele roubava dos 2 lados, né? Situações terríveis. Então era um cara caído na vida também, porque ninguém gostava dele, pelo contrário, era até odiado, né? E o último de todos que está nessa situação, que eu posso me lembrar no Evangelho de Lucas, é o que tem uma maior repercussão no mundo nos últimos 2000 anos, que é uma pessoa que estava a uma grande distância de casa, estava numa depressão tremenda, assentado, caído, desiludido, fracassado, falido, assentado num chiqueiro. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? O filho pródigo, dessa parábola tão espetacular que Jesus conta, para falar do grande amor de Deus. E, de repente, a gente vai lendo e a gente vai vendo o poder do Evangelho. Todos estes foram se levantando. Todos esses se colocaram de pé, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Todos esses se levantaram. Foi como os ossos secos, na visão de Ezequiel, naquele vale, né, onde só se viam ossos, e de repente, aquele amontoado de ossos foram se reestruturando, se encaixando, e depois veio carne, veio pele, e voltaram para a vida. Este é o poder do Evangelho de Jesus. E naturalmente, quem provocou essa mudança brusca de posição, com todo o respeito que nos merece, porque merece mesmo, né? Não foi a medicina, não foi a psicologia, não foram as religiões, não foi a família, não foi o governo civil. Tem situações que, por mais que a medicina, a psiquiatria, a psicologia, os analistas, né,
a família toda reunida, por mais que o governo procure ajudar de uma maneira ou de outra, nem sempre como deveria, mas procura ajudar, nada aconteceria na vida dessas pessoas, porque o que acontecia na vida dessas pessoas, isso que o mundo não consegue entender, era sobrenatural. As coisas que aconteciam na vida de toda essa gente que estavam caídos de um modo ou de outro e agora se levantaram, o problema deles era sobrenatural, era um peso sobre as suas vidas, era as trevas de um modo geral esmagando suas vidas. E isso não adianta, volto a repetir, por mais boa vontade que todo mundo tenha, não consegue. Não consegue. Essas pessoas não conseguem se levantar. Por duas razões. Primeira, porque procuram a pessoa errada para procurar apoio nas religiões, nas crendices, nas superstições, né? Esse tipo de coisa. E segundo, porque não tomam uma atitude, como todas essas pessoas tiveram que tomar, inclusive a que nós lemos aqui nessa manhã, sobre a Porta Formosa lá, com Pedro e João. Não temos nada. Mão estendida, não temos nada. Não temos, estamos sem um tostão. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Quem levantou? O paralítico. Quem tomou a decisão? O paralítico. E por que tomou uma decisão? Porque ouviu uma palavra diferenciada. Porque ouviu uma palavra com unção, com graça, com poder que saiu da boca de Pedro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então ele simplesmente tomou uma posição. Ele rompeu com um passado de tristezas, de angústia, de humilhação, e contra todas as probabilidades, assim como o outro lá em Listra, que Paulo, pregando o Evangelho, percebeu claramente que aquele homem estava cheio de fé para ser curado. E essa é a fé que nos permite levantar em qualquer situação. A fé sobrenatural. A fé que é dom de Deus e que não vem por pedir, ela vem por ouvir. Ele ouvia a palavra que saía da boca de um homem cheio de graça, cheio de unção. E esses dois personagens que estavam no mesmo lugar que era no chão, quando receberam a ordem, simplesmente tomaram a decisão. Já que ele mandou, não me resta alternativa, que bom, né? Vou me levantar. E para sua surpresa, aquilo que eles tentaram a vida inteira, se agarrando aqui, se agarrando ali, uma muleta aqui, uma parede ali e tudo mais, e nunca conseguiram, de repente eles sentiram uma virtude, uma unção extraordinária sobre os seus membros, suas pernas, seus ligamentos, seus nervos, seus ossos, e simplesmente se levantaram como os demais que eu citei aqui, paralítico, o homem da mão mirrada, né? O homem que tinha a mão seca, não podia, segundo a tradição era pedreiro inclusive, né? Trabalhava com construção e não podia mais. Quando Jesus disse, estende a tua mão, foi a mesma coisa que dizer para ele, levanta-te. Deus não vai te pegar pelas orelhas, já disse aqui, Ele te deu livre-arbítrio. Ele vai falar ao seu coração, através da sua palavra, lida ou pregada. E se você ouvir, como Jesus diz lá em 3:20 de Apocalipse, eis que estou à porta e abro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Ou seja, você nunca mais vai estar sozinho. Mas quem que tem que abrir a porta?
Quem arromba é o diabo. Jesus, delicadamente, através da sua palavra, e muitas vezes até, porque tem um plano para a nossa vida, permite certos momentos difíceis, né? Ele está batendo das formas mais diferentes à porta do nosso coração, pedindo passagem, pedindo para entrar. E essa porta, é bom que você saiba, só tem trinco, só tem maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração. Então abra o seu coração. Nós estamos vivendo o tempo da tecnologia hiper, super avançada. Está cada dia mais difícil, até para pastores, acreditarem em Deus segundo a palavra. Porque realmente parece, você olhando para cá, isso é coisa de antanho, como se dizia, né? Isso é coisa de outro tempo, isso é conto da carochinha, isso... Mas experimenta para ver o quanto esse conto da carochinha, como diz a humanidade aí, né? Incrédula, pode mudar a sua vida. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O segredo é acreditar no impossível, simplesmente pelo fato que o nosso Deus é Deus dos impossíveis. É crer com esta fé sobrenatural, como eu já disse, que realmente traz à realidade coisas inexistentes. Aí entra essa fé em Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então, vamos abrir o nosso coração nessa manhã, vocês que estão em casa nos assistindo. Vamos deixar essas dúvidas de lado. Eu me lembro do Richard Wurmbrand, foi o iniciador desse ministério que existe até hoje. Não é o Portas Abertas, daqui a pouco eu lembro. Voz dos Mártires, exatamente. Esse homem era um ateu à toa, se eu não me engano até judeu, não queria nada com Deus, e de repente numa situação terrível da sua vida, ele simplesmente disse: Senhor, se tu existes mesmo, se tu és Deus mesmo, olha o atrevimento dele, mas ele fez isso de coração sincero. Apesar de uma aparente incredulidade, ele manifestou uma fé fora do comum. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é Deus mesmo, compete a ti se revelar a mim, porque eu não tenho esse poder de me revelar a ti. E Deus se revelou a ele de uma forma tão sobrenatural. Ele sofreu um bocado, né? Preso em cadeias comunistas, especialmente na Romênia e tudo mais, né? Mas, por mais que o inimigo tentasse tirar a vida dele, por mais surras que ele tomou na prisão por pregar o Evangelho, teve uma situação que é absurda. Torturado por amor a Cristo é o nome do livro, o primeiro livro que foi escrito sobre ele mesmo escreveu, biográfico, né? Estava numa cela e pregava para todos os prisioneiros em volta, pregava em voz alta para todo mundo ouvir o Evangelho de Cristo. Então os guardas romanos vieram, pegaram ele, levaram para uma outra sala e desceram a borduna nele. Ele voltou todo machucado, voltou todo estropiado. Jogaram ele na cela de novo, aí ele se colocou de pé, levantou a cabeça e perguntou para todo mundo que estava preocupado com ele: onde é que nós tínhamos parado mesmo? E continuou a pregar o Evangelho. Então se tornou uma lenda também, né? No bom sentido, no meio cristão, através dos tempos, né? Mas, gente, o Levi se levantou para uma nova vida, foi o Mateus, se tornou o Mateus, né? É o caso de Zaqueu também, que depois que recebeu Jesus na sua casa, sendo odiado por todo mundo, causando espanto não apenas à multidão, mas a ele mesmo, como é que esse entra na casa desse?
Simplesmente o poder da palavra, a presença de Jesus, foi tão extraordinariamente arrasador na vida desse homem, que ele disse: olha, Senhor, a partir de hoje minha vida vai mudar. Eu roubei sim, roubei dos dois lados, mas vou devolver tudo e quadruplicadamente vou te seguir. Transformação de vida, transformação real, né? E finalmente, porque já meu tempo acabou, né? Esse personagem da terceira parábola de Lucas, que é do filho pródigo, né? Que você já conhece toda a história. Foi um filho muito ingrato, porque o pai nem tinha morrido. Ele já pediu para o pai a parte da herança dele e foi gastar com a mulherada. E evidentemente, quando a gente tem dinheiro e não tem propósito, o dinheiro passa pelo vão dos dedos como areia. Quem não tem cabeça pode deixar a maior fortuna do mundo, como nós conhecemos tantos casos, inclusive aqui no Brasil. Dinheiro para dedéu, que sumiram e morreram na miséria, infelizmente, porque não tinha cabeça, né? E então, esse filho pródigo gastou todo o dinheiro, viu que, na verdade, todo aquele monte de amigos que ele tinha quando acabou o dinheiro nunca foram amigos, foram tudo sanguessuga, tudo chupim, né, na vida dele. E como ele precisava comer, ele desceu ao fundo do poço, ainda mais para um judeu. Teve que cuidar porcos na fazenda de alguém. E a Bíblia diz que a fome dele era tamanha que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E a Bíblia fala das alfarrobas. Quando pensa assim, bom, pelo menos não morreria de fome, mas não pensem vocês que comida de porco é lavagem, como muita gente faz erradamente aí, cria porco assim, né? Tudo doente aí. Tem que ser na ração, tem que ser no milho, né? Tem que ser com cuidado, tudo mais. Sei disso porque a gente cria alguns lá no sítio, né? E ele tinha vontade de comer aquelas alfarrobas, que um dia eu mordi uma. É ruim para chuchu. O que é amargo aí? É quiabo? Tudo, para mim, isso tudo é ruim. É o jiló, né? Jiló, mas não cozido, né? Cru. Parece um amendoinzinho verde assim, mas é ruim para dedéu, gente, né? Mas fazer o quê? Então, quando ele viu que estava literalmente no fundo do poço, ele disse: espera aí, mas isso não está certo. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho meu pai que eu traí. Eu não preciso ficar aqui. Vou voltar para casa, se meu pai me receber como um funcionário, só como um empregado, para mim vai ser o céu, porque o que eu estou vivendo é o inferno na terra. Então a palavra de Deus diz que ele tomou uma decisão, levantou-se e voltou para o seu pai. O resto vocês sabem. Foi recebido com festa. O irmão dele queria ver ele morto, mas o pai recebeu de braços abertos. O pai deixou ele desconcertado com sua alegria, o abraço, e a roupa nova, e a sandália nova, e o anel no dedo, e tudo isso que Deus, que a figura de Deus aí, né, restituiu a ele ali. E para sua surpresa, prepararam um churrasco, uma costela a fogo de chão. Ai, ai, ai. Pensa num bezerro, que a gente faz isso também, volta e meia lá, né? Separa um bezerro, fica meses tratando, diferente. Quando vai chegando a hora do fim dele, né? Da festa nossa, a gente vai tratando só no milho, aqui e ali, né? A carne bem limpinha e tudo mais. Quando ele vê, está lá o fogo de chão pronto para ele, e o pai dizendo: filho, isso aqui, desde o dia que você saiu de casa, eu comecei a tratar esse bezerro para fazer esta festa, porque eu queria, e eu me alegraria muito se você voltasse, e eu quero me alegrar junto com você. Isso é uma figura do amor de Deus desconcertante. Mas o que eu quero dizer nesta manhã é que você também precisa se levantar. Você não pode viver como muita gente vive, só de sonhos e planos.
Uma coisa é sonhar, uma coisa é planejar. Outra coisa é botar o sonho em ação, o planejamento em ação, correr atrás da máquina, fazer a coisa acontecer e não ficar apenas esperando Deus fazer a coisa acontecer. Ele vai fazer? Vai, mas vai fazer através da sua vida. Ser forte e corajoso foi o que ele disse para Josué. Não fique pasmado aí, não fique admirado, Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo. 3 vezes ele disse, as portas daquelas muralhas formidáveis de Jericó. Esforça-te, tem bom ânimo, não fique com medo, não desanime, vai para cima que eu estou com você. Resultado final, tudo bem que a estratégia de Deus é sempre essa, é para desconcertar o homem e as suas lógicas. Ali precisava de canhão, ali precisava de armas, essas que tem nos exércitos hoje aí, mas naquele tempo não tinha nem pólvora, nem a pólvora tinha sido descoberta. Vai derrubar muralhas daquelas que passava 2 automóveis em cima, era da largura desses 2 aí, eu vi, eu estive lá, é da largura assim, aqui passava um carro aqui, outro aqui, se fosse o caso, no caso lá, carros de cavalos, né? Como é que vai derrubar um negócio desse? Com espada, com lança? Não tem como. E Deus disse para ele, só faça uma coisa, acredite, me obedeça, faça conforme eu mando, e você vai fazer o teu caminho prosperar, Josué. E o que Deus mandou? Não era pouca coisa, não era um fortezinho do tamanho dessa igreja, era imenso, era uma cidade toda fortificada. Todo dia vocês vão com os músicos na frente, né? Vão em silêncio, apenas os sacerdotes, os músicos, os soldados, o povo, e vocês apenas vão rodear isto aí. Não faz sentido, mas a fé não faz sentido. O tomar atitudes pela fé não faz sentido. Mas Josué fez o ridículo de reunir músicos, sacerdotes, exército e apenas fazer. E à medida que é como corrente de oração, é como 21 semanas de Daniel, é como fazer uma corrente de, como a gente costuma fazer, de 7 dias, 7 semanas. À medida que você vai fazendo a volta no quartel do maligno, o terror vai se implantando lá dentro. Eles mesmos vão se destruindo entre si, que é o que está acontecendo no Brasil com a esquerdalha. Estão se matando eles mesmos, porque o povo de Deus está orando, católicos e evangélicos estão orando. Então o terror está instalado, né? E à medida que os dias foram passando, as coisas foram ficando piores lá dentro, e no 7º dia foi um esforço muito grande, gente. Eles devem ter levantado de madrugadinha para dar 7 voltas no último dia. Era muito grande as fortalezas, gente. Mas eles fizeram. E quando eles terminaram o seu propósito, aquilo tudo veio abaixo. Não sobrou pedra sobre pedra. E eles conquistaram Jericó e então entraram na terra prometida. O que eu quero dizer para você, o que Deus me manda te dizer nessa manhã, é uma coisa apenas: não importa o que você fez, volte para casa. Há uma festa nos céus te esperando, há uma vitória te esperando, há uma conquista te esperando, há um novo tempo te esperando. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.